Olá, amigos, irmãos, paz seja com vocês. Vou fazer aqui mais uma pregação para que toque o coração de cada um com a palavra de Deus. Hoje eu vou falar sobre um rei que nasceu pobre, um rei grandioso que nasceu pobre. Eu vou ler em Mateus 1,18. que diz assim a palavra de Deus: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então nós estamos falando aqui do nascimento de Jesus Cristo. Quando esse rei nasceu, era tão pobre que não tinha nem onde morar. Ele nasceu numa manjedoura, num estábulo, ou seja, numa estribaria. Ele era o rei do mundo, mas ele veio humilde, porque Jesus, ele veio para todos nós com humildade. Mas assim mesmo, ele foi honrado. A Bíblia nos narra que ele foi honrado por outros reis. Nós vamos ler Mateus 2, 1 e 2, que diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém de Judá, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, esse rei, apesar de ter nascido tão pobre, tão humilde, ele foi honrado por outros reis, porque eles sabiam que ali estava um rei maior do que eles. Tá? Então esse rei, ele foi invejado por outro rei. O rei Herodes, naquela época, ficou preocupado quando ouviu falar que nasceu um menino que ia ser rei. Ele ficou preocupado em perder o reinado dele. E o que ele fez? Ele não conhecia Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Então ele assinou um decreto e mandou matar todos os recém-nascidos que nasceram naquela época. Então, as crianças recém-nascidas foram perseguidas e mortas. Mas como Jesus era o Filho de Deus, não foi encontrado. Então ele já pequenino, ele teve de nascer humilde e depois teve de fugir. Ele teve de fugir para não ser morto. Em Mateus 2, 13, diz assim a palavra de Deus: Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então, como Jesus era santo, tudo que ia acontecer lá na frente, vinham os anjos e já falava o que tinha de ser feito para que não acontecesse nada com Jesus antes do tempo. Porque Jesus teria o tempo dele, para depois ele morrer por nós. Ele cresceu para morrer, mas só ia morrer no determinado tempo. Então nós, que estamos hoje, nesta época, nós temos um Salvador, que morreu por nós. Ele morreu e ressuscitou o terceiro dia. Ele está sentado à direita do Pai, esperando a nossa decisão. Quem decide somos nós, se queremos ou não seguir esse rei e ser salvo. A decisão é de cada um, mas que essa palavra chegue ao ouvido de vocês. Não importa se seja evangélico, católico, não importa que religião você segue. O que importa é que essa palavra entre no teu coração e faça morada. Então, quando criança teve de fugir, foi para o Egito até quando o perigo passou.
voltou para Israel, voltou para o lugar de onde tinha fugido. Olha o que Deus faz. Às vezes Deus faz que nós saímos de um lugar por um determinado tempo, por uma determinada razão, e depois nós temos de voltar, não é, para cumprir as coisas que eram para ser feitas. Então é assim que Deus age na nossa vida. Né? Teve quem preparasse um caminho para ele. Enquanto Jesus crescia, enquanto Jesus se preparava para o seu ministério, teve um que veio na terra determinado justamente para pregar a vinda do Salvador e o arrependimento dos pecados, que era João Batista. João Batista ele veio justamente para isso, para pregar a vinda do Salvador, até ele se preparar para começar o seu ministério. Então João Batista andava no deserto pregando arrependimento. Tanto é que quando Jesus começou o seu ministério, João Batista desapareceu da cena. Morreu por Jesus. Mas ele tinha de desaparecer, porque quem tinha de aparecer agora era o ministério de Jesus. Porque era a época da pregação do Evangelho da salvação. Então Jesus teve quem preparou o caminho para ele. Foi mandado por Deus. Esse foi o legado de João Batista aqui na terra. Pregar o arrependimento dos pecados e a vinda do ministério de Jesus Cristo. Esse rei ele foi tentado também. Quando Jesus cresceu, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele passou 40 dias e 40 noites em jejum, se preparando para a hora da tentação. E o diabo, sabendo que ele só age na necessidade, na nossa necessidade é que o diabo age. E a necessidade maior de Jesus, no primeiro dia da tentação, depois dos 40, foi a fome. Jesus estava com fome e o diabo sabia disso. Então o que o diabo fez? Tentou que Jesus transformasse pedra em pão para ver se Jesus caía na artimanha dele. Mas Jesus não caiu. Por quê? Porque Jesus é santo. Nós mesmos não sendo santos, nós temos de saber vencer as tentações que vêm todos os dias. O pecado nos ronda todos os dias e todas as horas. Então nós temos de ser firmes, fiéis a Deus, para não cair na tentação deste mundo. Nós temos de nos espelhar nos discípulos de Jesus, por exemplo, em Paulo, por exemplo, que deu a vida por Jesus, caminhou muito tempo escrevendo sobre Jesus, e também morreu por ele, como todos os outros discípulos dele morreram por ele, não negaram Jesus, e por isso foram todos martirizados, menos um, que foi o João, o evangelista João. Ele não foi martirizado. Então, nós temos de ter a consciência de que no mundo teremos aflições, mas temos de ter bom ânimo e vencer, sempre segurando na mão de Jesus, porque Ele é o nosso porto seguro. Não há outro caminho para chegar ao céu, a não ser por Ele. Então, depois que João Batista pregou e abriu o caminho, aplanou o caminho, Jesus começou o seu ministério. Esse rei começa a chamar os seus seguidores e dar-lhe o nome de discípulos. Todos aqueles que foram convocados por ele foram chamados de discípulos dele. E eles, ao ouvir o chamado, ele largava tudo o que tinha e ia seguir Jesus. Não questionavam, não dizia
não pediam para ir depois. Eles simplesmente largavam tudo para andar, para seguir com Jesus. Então esse rei veio para cumprir a lei. Ele não veio para acabar com a lei, ele não veio para modificar a lei. Ele veio para cumprir a lei. Então ele veio já destinado a morrer pelos pecados de muitos, não é? Pelos pecados de todos nós. Esse rei ajuda todos os necessitados, todos que chegaram a ele pediram alguma coisa, e todos que chegam a ele e pedem alguma coisa com fé, alcança. Porque todos os milagres de Jesus que está escrito na Bíblia, ele fez muito mais, mas tem alguns escritos na Bíblia. Foi tudo através da fé daqueles que queriam ser alcançados pelo milagre, queriam ser curados de alguma enfermidade, queriam ser ajudados por Jesus. Todos foram curados pela fé. Esse rei ensina a orar. Ele ensinou os discípulos a orar. Quando os discípulos perguntaram como era que eles iam orar, porque eles não sabiam orar, Jesus ensinou a orar, que foi a oração do Pai Nosso. Mas nós temos muito como orar. O que é oração? É falar. Deus quer nos ouvir. Ele sabe de todas as necessidades, sabe de tudo que nós precisamos para viver, mas temos de conversar com Ele. Isso é oração, é falar com Deus. Falar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós estamos querendo, se é uma cura, se é um milagre na nossa vida, nós temos de falar. Ele sabe, mas Ele quer ouvir da nossa voz. Porque o Pai gosta de ouvir a voz do Filho. Amém? Esse rei ensina a persistir. Persistir, a persistência. A nossa salvação está em persistir. Aquele que andar com fé até o fim, este sim será salvo. Não duvidando. Tudo que passamos nessa terra, tudo que passarmos por nós temos de saber que tem um que vence tudo por nós. Mesmo que seja na tribulação, mesmo que seja em provação, nós temos de ter confiança neste rei, que é o Rei Jesus. Esse rei é a única salvação, é o único caminho. Mateus 7, capítulo 7, do versículo 7, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Nós só encontramos porta aberta quando a gente bate. Então nós temos de buscar, persistir, não desistir. Mesmo que algo aconteça errado, não podemos desistir. Bem, esse rei é a única salvação. Esse rei ensina a ser prudente. Nós temos de ser prudentes. Não temos de ser inconsequente, fazer as coisas do jeito que a gente acha que tem que ser. Não, tem que ter prudência em tudo. Ter prudência em tudo. Ter prudência na igreja, ter prudência dentro de casa, ter prudência onde nós andarmos, o que falar. Nós temos de ser prudentes, como agir na nossa vida. Esse rei acalma a tempestade. A tempestade veio, essa pandemia está aí, uma tempestade grande, mas vai passar. Quando Jesus quiser acalmar, Ele acalma na hora. Ele acalmou o mar revolto. Ele acalma qualquer tempestade. Então nós temos de ter somente fé, confiar, saber que Ele é o Rei dos Reis. Ele pode ter nascido humilde e pobre, mas Ele veio justamente para isso, para sofrer no nosso lugar. Esse rei cura as enfermidades e perdoa os pecados. Ele não somente cura as pessoas,
Ele perdoa os pecados. Todos aqueles milagres que ele fazia, ele sempre dizia para o povo: você está curado, seus pecados estão perdoados. Então o arrependimento, ele não é arrependimento só da boca para fora. O arrependimento é profundo. Quando nós confessamos a Deus um pecado e nos arrependemos, ele tem de ser profundo, ele não tem de ser da boca para fora. Porque se pecarmos hoje e pedir perdão, Deus vai perdoar, mas se amanhã fizermos a mesma coisa, não houve arrependimento. Então nós temos de nos arrepender e ser fiéis na palavra. Entre tantas outras coisas, esse rei ainda hoje está vivo, pois ele morreu e ressuscitou o terceiro dia e está sentado à direita do Pai. Está lá intercedendo por nós, ele é o nosso intercessor. Quando ele ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o nosso Consolador. E Jesus é o nosso intercessor. Ele está lá intercedendo por nós. Tudo que pedimos ao Pai, ele ouve e passa para o Pai. Então nós temos um intercessor à direita do Pai. E ele logo, breve, voltará. Ele logo voltará. Porque os sinais estão aí. A Bíblia não mente. A Bíblia é imutável. Tudo que está escrito na Bíblia foi homens inspirados por Deus e pelo Espírito de Deus, para que nós tivéssemos essa bússola, tivesse este livro sagrado para basear a nossa vida. Então ele veio para morrer na cruz, para salvar toda a humanidade. E este rei que eu estou falando, que é o nosso Salvador, que é Jesus Cristo, através dessa palavra que eu levo a vocês, que essa palavra entre no coração de vocês e fique como um convite para vocês aceitar esse Jesus no coração. Meu irmão, se você não tem uma igreja, procure uma igreja. Você tem de aceitar Jesus e ser batizado para que você seja salvo. Isto é a Bíblia que diz. Isto está escrito na Bíblia. Salvação só vem através do arrependimento e da aceitação. Abrir o seu coração para Deus. E através dessa mensagem que eu estou fazendo, é justamente para isso. É para alertar e para dizer que o único Salvador da nossa vida é Jesus Cristo. Ele nasceu pobre, humilde, não tinha onde morar. E hoje ele está lá no céu preparando muitas moradas para nós, porque ele é dono de tudo. Jesus já existia antes de tudo existir, porque ele é Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, mesmo antes do mundo existir, esses três já existiam, porque Deus é trino. E Jesus é todo amor. Ele morreu por nós por amor. Amor a cada ser humano. Amor a cada pessoa. Não importa cor, raça, não importa nada. O que importa é o coração. O coração quebrantado diante de Deus. É isso que ele se agrada. É isso que ele almeja de cada um de nós. É que tenhamos um coração quebrantado e puro, e que aceite seu Filho como o único e suficiente Salvador. Amém? Não tem outro meio de se salvar, outro meio de chegar ao céu. Ele é um caminho estreito, porque o caminho que leva ao céu é estreito. O caminho que leva à perdição é largo, é amplo. Então, nessa noite, ou nesse dia, ou nessa hora, que vocês assistirem essa mensagem, que toca o coração de cada um, no nome de Jesus Cristo.
Agora eu quero orar para encerrar. E que essa oração chegue também a todos vós. Pai Santo, Pai amado, obrigado, Deus, por este momento, papai, de palavra. Meu Deus, podia aqui me alongar tanto, falar sobre as tuas maravilhas, sobre o teu amor sobre nós, mas o objetivo é ser uma mensagem curta, mas que chegue do coração de cada um. Eu oro, meu Deus, por todas as famílias. Eu oro para que o Senhor, meu Deus, possa iluminar o caminho de todos, afastar do meio de todos o mal. Que seja, meu Deus, iluminado a cada que entrar essa mensagem, Pai. Que o Senhor possa estar sempre presente, dando saúde, paz, alegria, tranquilidade, união no lar. Meu Deus, cura, meu Deus, a cada um. Perdoa o pecado de cada um. No nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.